Terceiro bimestre, sexta aula. De volta ao começo. Os iglus são associados aos esquimós, povos que habitam as regiões em torno do Círculo Polar Ártico, principalmente os Inuits, provenientes do Canadá e da Groenlândia. A neve é um bom isolante térmico, por isso propicia uma temperatura agradável no interior do iglu, motivando o seu uso pelos esquimós como material de construção de suas casas. Nessas construções, as paredes são feitas de blocos de gelo e forradas com pele de foca. Assim, o iglu torna-se bastante confortável. Esse tipo de forramento protege e isola o interior, aquecido pelo calor do corpo dos habitantes ou por fontes de calor, como uma fogueira, contra as temperaturas extremas ao ar livre. Se nas regiões polares a temperatura pode atingir valores inferiores a menos 46 graus Celsius, no interior do iglu ela se mantém entre menos 7 graus Celsius e 16 graus Celsius. Em geral, os iglus podem ser construídos de duas maneiras: cavados no chão ou com blocos de neve endurecidos, empilhados uns sobre os outros. Para a construção de um iglu, os esquimós cortam blocos de neve. Esquimós constroem um iglu cavando-o no chão. Unidade 4. Estudo dos gases e termodinâmica. Na unidade anterior, estudamos os conceitos de calor e temperatura. Definimos calor como uma forma de energia que é transferida de um corpo para outro quando há diferença de temperatura entre eles. As formas de transmitir calor são a condução, a convecção e a radiação. Estudamos que a transferência de calor ocorre de um corpo quente para um corpo frio, como observamos em muitas situações cotidianas. Nos refrigeradores e nas geladeiras, o calor é transmitido por correntes de convecção. No entanto, nesses equipamentos acontece um fato interessante que parece contrariar esse senso comum. A transferência de calor se faz de uma região fria, congelador, para uma região quente, ambiente. Como você consegue explicar como isso ocorre? Disposição de alimentos em uma geladeira. Para a manutenção da saúde, é importante ter hábitos alimentares saudáveis e consumir diariamente e de forma equilibrada frutas, verduras, legumes, proteínas, grãos integrais, leite e derivados, óleos saudáveis e água. Além disso, a prática de atividade física acompanhada de profissional adequado é fundamental. Comportamento térmico dos gases. Estado termodinâmico de um gás. Nesta unidade, iniciaremos o estudo de uma área da física denominada termodinâmica, cujas leis relacionam fenômenos como calor, trabalho e energia. A termodinâmica também traz uma interpretação microscópica desses fenômenos, sendo o estado gasoso das substâncias
o mais indicado para seu estudo, pela sua descrição mais simplificada. Por razões didáticas, a física define um modelo em que é possível uma descrição mais simples dos gases, gases perfeitos ou ideais. Esse modelo pressupõe as seguintes características. Primeiro, suas partículas, átomos ou moléculas, movem-se caoticamente, obedecendo às leis da mecânica clássica. Segundo, suas partículas não interagem entre si, exceto durante as colisões. Terceiro, os choques entre as partículas e entre elas e as paredes do recipiente são perfeitamente elásticos e têm duração desprezível. Quarto, suas moléculas têm dimensões próprias desprezíveis. À esquerda, prática de balonismo. Os gases têm diversas aplicações no nosso cotidiano, desde o funcionamento de motores de carros até a prática de esportes como o balonismo, que observamos na imagem. Qual a importância de estudarmos o comportamento dos gases? Na verdade, nenhum gás é perfeito. Essas condições são postas apenas para simplificar a descrição física do sistema. No entanto, um gás preso em um recipiente a baixas pressão e temperatura pode ser considerado um gás ideal ou perfeito. O estado termodinâmico de um gás, não confundir com o estado físico da matéria, é definido por três grandezas físicas: o volume V, a pressão P e a temperatura T, que são denominadas variáveis de estado de um gás. Quando ocorre a alteração de uma dessas variáveis de estado, dizemos que o gás, também chamado de sistema, sofreu uma transformação de estado e se encontra em estado diferente do inicial. Compreender como são relacionadas as variáveis de estado e como cada uma delas se altera durante uma transformação foi um processo empírico, isto é, baseado fortemente em experimentos práticos, independentemente do desenvolvimento teórico. Entre os inúmeros trabalhos realizados, destacam-se o do físico anglo-irlandês Robert Boyle, 1627-1691, e os dois franceses Edmond Mariotte, 1620-1684, Louis Joseph Gay-Lussac, 1778-1850, e Jacques Alexandre César Charles, 1746-1823. Transformações gasosas. 1. A estratégia empírica utilizada por esses cientistas para o cálculo das transformações gasosas foi manter uma das variáveis de estado constante e verificar como ocorria a alteração das outras duas, uma em função da outra. Nos arranjos a seguir, considere que uma massa de gás está contida dentro de um recipiente com êmbolo móvel, de modo que este possa se ajustar a qualquer variação das condições de temperatura, pressão e volume que o gás sofra. Transformação isotérmica. Lei de Boyle-Mariotte. Uma transformação é chamada isotérmica
quando a temperatura permanece constante e variam somente a pressão e o volume do gás. Por meio de experimentos, Boyle e Mariotti concluíram que o volume de um gás, quando a temperatura é constante, varia inversamente com a pressão. Isto significa que, em um recipiente contendo um gás, se o volume aumentar, as moléculas ou átomos terão mais espaço livre para percorrer e, portanto, a frequência dos choques com as paredes do recipiente diminuirá, causando uma pressão menor. Algebricamente, expressamos esse fato por P igual a uma constante dividido por V, ou PIVI é igual a PV, e essa relação permanece constante. O fato de a pressão e o volume serem inversamente proporcionais para uma transformação isotérmica pode ser observado no gráfico ao lado, em que representamos os estados do gás em um diagrama pressão vezes volume. Transformação isobárica. Primeira lei de Charles Gay-Lussac. Uma transformação é chamada de isobárica quando a pressão permanecer constante e a variação da temperatura e volume do gás. Também empiricamente, os físicos franceses Charles e Gay-Lussac, de maneira independente, concluíram que a pressão constante, o volume de um gás, é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Isso significa que, se aumentarmos a temperatura de um gás dentro de um recipiente, a energia cinética das moléculas ou dos átomos também aumentará, fazendo que as colisões entre as partículas e as paredes do recipiente sejam mais violentas. Se a pressão for constante, por definição, as colisões das partículas com o recipiente o levarão a expandir, aumentando o volume ocupado pelo gás. Algebricamente, expressamos esse fato por volume constante, volume é igual a uma constante vezes a temperatura, ou VI sobre TI é igual a V sobre T, e essa relação permanece constante. O fato de o volume e a temperatura absoluta do gás serem diretamente proporcionais para uma transformação isobárica pode ser observado nos gráficos a seguir, em que representamos os estados do gás em dois diagramas. Um, pressão vezes volume, e outro, volume versus temperatura. Transformação isovolumétrica, segundo a lei de Charles Gay-Lussac. Uma transformação é chamada de isovolumétrica ou isocórica quando o volume permanece constante e a variação da pressão e da temperatura do gás. De maneira análoga ao experimento anterior, Charles e Gay-Lussac concluíram que a volume constante, a pressão de um gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Isso significa que, se aumentarmos a temperatura de um gás dentro do recipiente, a energia cinética das moléculas ou dos átomos também aumentará, fazendo que as colisões entre as partículas e as paredes do recipiente sejam mais violentas. Nesse caso, para manter o volume constante, é necessária uma pressão cada vez maior sobre o êmbolo móvel,
para que este não seja empurrado pelo gás. Algebricamente, expressamos esse fato por pressão é igual a uma constante vezes a temperatura, ou PI sobre TI é igual a P sobre T. E esta relação, ela permanece constante. O fato de a pressão e a temperatura absoluta do gás serem diretamente proporcionais para uma transformação isovolumétrica pode ser observado nos gráficos a seguir, em que representamos os estados do gás em dois diagramas. Um, pressão vezes volume, e outro, pressão vezes temperatura. Terceira, lei geral dos gases. Com as três leis apresentadas, podemos obter uma equação de estado que relaciona as variáveis P, V e T, e que é válida para qualquer transformação sofrida pelo gás. Considere que uma massa de gás confinada em um recipiente em um estado inicial caracterizado pela pressão PI, volume VI e temperatura TI, passa para um estado final com pressão P1, volume, aliás, com pressão P, volume V e temperatura T. Vamos relacionar os diferentes estados de um gás por meio de uma única lei, que recebe o nome de lei geral ou equação geral dos gases, obtida pela associação das leis de Boyle-Mariotti e Charles Gay-Lussac. PI-VI sobre TI é igual a PV sobre T, e esta relação permanece constante. Vale lembrar que as equações das três leis foram determinadas para a temperatura absoluta, e, por isso, é obrigatória a utilização da escala Kelvin para a equação geral dos gases. Além disso, são consideradas condições normais de temperatura e pressão, CNTP, os valores de pressão igual a 1 atm, que é igual a 760 milímetros de mercúrio, e a temperatura igual a 273 Kelvin ou 0 graus Celsius. Exercícios resolvidos. O primeiro, um gás mantido a volume constante tem pressão inicial P e temperatura inicial T igual a 27 graus Celsius, que é igual a 300 Kelvin. Determine na escala Celsius a temperatura em que esse gás exercerá o dobro da pressão inicial. Resolução. O gás evolui do estado PV300 para o estado 2PVT'. Como a transformação é isovolumétrica, temos P sobre T igual a PI sobre TI. P continua P, a temperatura inicial 300 é igual a temperatura evolui para 2P e a temperatura final T', que é igual a, fazendo essa conta, encontramos que a temperatura em que o gás exercerá o dobro da pressão inicial é igual a 600 Kelvin. A temperatura na escala Celsius é dada por Tc igual a T menos 273. Substituindo T por 600, obtemos 600 menos 273, que é igual a
327 graus Celsius. Exercício número 2. Um gás mantido a temperatura constante tem pressão inicial P e volume inicial V. Determine o acréscimo percentual da pressão quando o volume é reduzido de 20%. Resolução. O gás evolui do estado PVT para o estado P' 0,80VT. Como a transformação é isotérmica, temos PV é igual a PI vezes VI. O P é o P', o volume é reduzido de 0,20, ou o volume ele se torna 0,80 de V, que é igual a pressão inicial vezes o volume inicial. Então, o acréscimo de pressão, P' é igual a 1,25P. Logo, a pressão aumenta 25%. Exercício de número 3. Uma massa de hidrogênio sob pressão de 2,5 atm e temperatura de 77 graus Celsius ocupa um volume de 500 centímetros cúbicos. Calcule seu volume nas condições normais de temperatura e pressão. Inicialmente, determinamos a temperatura absoluta correspondente a 77 graus Celsius. Fazendo essa transformação, obtemos em Kelvin 350 Kelvin. Para as condições normais de temperatura e pressão, nós temos que a temperatura Kelvin é 273 e a pressão é 1 atm. Substituindo na lei geral dos gases, PI, VI sobre TI é igual a PV sobre T. PI é 2,5. VI, 500. E a temperatura inicial, 350. Que é igual a substituindo os valores das condições normais de temperatura e pressão. A pressão vale 1, o volume é V, que nós devemos calcular, e a temperatura é 273. Fazendo essa conta, o volume nas condições normais de temperatura e pressão é igual a 975 centímetros cúbicos. 975 centímetros cúbicos.